Janina Brande Sacramento. Até pulei o teu sobrenome, que é difícil. Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público da Bahia, para fazer o uso da palavra, por 15 minutos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado Eduardo Costa, que representa o Estado do Pará, aqui representado através da CONAMP pelo nosso vice-presidente da Associação Nacional, doutor Murrieta, quem saúdo. Sou Janina Schuen, que falo neste momento em nome da Associação Nacional do Ministério Público, CONAMP. Estou na presidência da Associação do Ministério Público da Bahia e agradeço encarecidamente ao deputado Eduardo Costa e cumprimento os deputados aqui presentes, inclusive meu conterrâneo, o deputado pastor Sargento Isidório, pela oportunidade de podermos discutir com um pouco mais de profundidade, dentro desse precioso tempo de 15 minutos que dispomos, alguns aspectos da PEC 6, e que tem tudo a ver com o tema sobre o qual trabalha esta comissão, que tem o perfil traçado desde a Constituição de 88 e que versa sobre família e seguridade, dentro da qual está previdência, assistência e saúde. Como bem dito aqui pelo deputado Eduardo Costa, a previdência é direito social previsto na Constituição Federal, no artigo 6º, que é explícito ao afirmar que as regras da Previdência Social estão no corpo da Constituição. E, como tal, o artigo 6º, que traz um direito social, é cláusula pétrea a nortear qualquer mudança posterior da Constituição pelo Constituinte derivado. Somos, senhoras e senhores, guardiões da Constituição e não podemos nos afastar dos princípios basilares que a Constituição traz para a Previdência Social. Dentre esses estão o caráter solidário e contributivo, o financiamento conjunto pelos trabalhadores e pelos empregadores, seja da iniciativa pública ou privada, o equilíbrio financeiro e atuarial do regime por todo o período, e não apenas a tempo presente, e as regras mínimas de garantia da aposentadoria, como idade, tempo de contribuição e parâmetros para cálculo. Essas regras, como bem quis o Constituinte originário, não podem se afastar do corpo da Constituição. Daí porque, excelências presentes, precisamos ressaltar o primeiro aspecto que versa sobre a desconstitucionalização. A previsão do parágrafo 1º do artigo 40 e do parágrafo 1º do artigo 201 da PEC está eivada de inconstitucionalidade, e não é porque está trazida numa proposta de emenda à Constituição com a intenção de colocar no corpo da Constituição esse texto que ela vai ganhar contorno de constitucionalidade. Qualquer mudança na Constituição precisa respeitar os princípios basilares trazidos pelo Constituinte originário. E nós somos fiscais desta necessidade de observância da Carta Magna de 88. A Constituição, portanto, não pode trazer uma previsão de que as regras basilares sejam relegadas para leis complementares que têm quórum muito inferior. Acho que eu passei demais aqui. Bom. E chama a atenção, deputado, que a PEC proponha a desconstitucionalização de direitos e traga para o texto constitucional a possibilidade de parcelamento de dívida de empresa com a Seguridade por até 60 meses. Explico. No artigo 195 da Constituição,
tem a previsão de financiamento da Seguridade Social. E no parágrafo 11º é previsto que é vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais devidas pelos entes públicos e privados e pelo trabalhador. Pois bem, a PEC 6 diz o seguinte: são vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. Ora, então admite, a partir de então, que haja um parcelamento até 60 meses. Como pode, senhoras e senhores, que uma proposta de emenda à Constituição queira retirar da Carta Magna direitos e preveja para o texto constitucional parcelamento de dívida em até 60 meses? E digo mais, em relação ao regime próprio, a PEC admite que os entes públicos devem ao regime próprio, ao trazer a mudança no artigo 167, que fala de vinculação de receitas, que é permitida a vinculação de receitas para pagamento das contribuições devidas e dos débitos do ente federativo com o regime próprio de previdência social. Vejam que interessante, tanto os trabalhadores da iniciativa privada e pública, assim como os empregadores, no caso, ente público e empresas, devem contribuir ao regime de previdência, seja o regime próprio, seja o regime geral. Em relação ao regime próprio, a Constituição admite que os entes públicos devem ao regime próprio. Eu vou explicar isso mais detidamente adiante. Mas a PEC fala apenas em elevar a alíquota de contribuição dos servidores públicos. Em nenhum momento, a PEC fala em elevar a alíquota de contribuição dos entes públicos, somente dos segurados, que são os servidores. E essa alíquota, a PEC propõe elevar em até 100%, para a alíquota ordinária, senhoras e senhores. Porque, além disso, a PEC prevê contribuições extraordinárias aos servidores públicos. Da seguinte forma, diz que lei poderá disciplinar contribuições extraordinárias, que serão devidas ali embaixo, dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, e que os servidores públicos também passariam a pagar alíquotas progressivas ou escalonadas. Bom, essas alíquotas extraordinárias, os senhores podem ver que não tem nenhum regramento nem teto definido. Se fizermos uma conta de que a alíquota será de até, vamos colocar em cerca de 20%, que é o que está nas disposições finais, ela pode ir a 22%, mas que vá por cerca de 20% a alíquota ordinária, mas uma extraordinária que a PEC não propõe teto e que poderia, vamos supor, chegar a 20%, só aí o servidor público vai ter retido na fonte, em folha de pagamento, 40% dos seus vencimentos, que, somados ao imposto de renda, faria com que o servidor público não tivesse acesso nem a 40% dos seus vencimentos. Senhores, o Supremo já se debruçou sobre a matéria e já decidiu que, conforme diz a Constituição Federal, é vedado o confisco e que não podem tributos diversos se somar ao ponto de representar um confisco de vencimentos. E, sobre essas contribuições escalonadas, é preciso dizer um pouco mais. A contribuição previdenciária, senhoras e senhores, ela, como contribuição que é um tributo de caráter vinculado. O que significa isso? Que se contribui, no caso, para a Previdência, por décadas, uma contribuição de trato sucessivo para, ao final, quando chegar à aposentadoria, buscar essa contraprestação, que é a aposentadoria. Ela é vinculada, contribui-se para que se possa aposentar. Não pode ser dado tratamento a uma contribuição, que é um tributo de caráter vinculado, o tratamento que é dado a impostos que não têm uma contraprestação definida. É o que ocorre com o imposto de renda. O imposto de renda tem uma alíquota escalonada porque ele não tem uma contribuição definida ao final. Uma contraprestação, perdão, definida ao final. Diferentemente da contribuição previdenciária. Apenas seria possível aumentar a contribuição previdenciária se houvesse aumento da contraprestação.
que é o benefício à aposentadoria ou à pensão ao final. E a PEC 6 não prevê isso, muito ao contrário. A PEC 6 diminui tais direitos. Então, da maneira como estão colocadas as normas que versam sobre as contribuições dos servidores públicos, a PEC é inconstitucional, seja por prever a alíquota contribuição extraordinária, sem teto definido, seja por prever a alíquota escalonada, porque não cabe escalonamento de alíquota para uma contribuição que é tributo de caráter vinculado. Bom, é preciso, portanto, senhoras e senhores, desconstituir sofismas sobre os quais a PEC 6 está calcada. Como as alíquotas, hoje na União é de 11%, em alguns estados chega a 14%. Como as alíquotas incidem sobre bases de cálculo diferentes, que são os vencimentos, se contribui na exata proporção do que receberá. Não há mágica, não há bônus. Tudo o que se contribui é calculado proporcionalmente ao que irá se receber, de maneira que, quanto maior for a aposentadoria prevista ao final, maior é a contribuição que se paga por décadas. Não é verdade afirmar que, por causa da PEC 6, quem ganha mais vai pagar mais. Isso já ocorre, senhoras e senhores. Então, vamos afastar os sofismas sobre os quais a PEC 6 está alicerçada. E para que se possa ver o quanto já se satisfaz e é superavitário o cálculo dentro do regime próprio, basta fazer uma simulação do valor das contribuições dos servidores públicos e da contribuição patronal devida pelo ente público em qualquer instituição financeira, que o resultado vai compensar exatamente o que hoje o Estado tem por compromisso a assumir com os servidores públicos, com uma diferença. No mercado financeiro, em aposentadoria, em plano de previdência do mercado financeiro, quando o benefício vier a ser pago, não incidirá a contribuição previdenciária, diferentemente do que ocorre com o funcionalismo público, porque qualquer servidor, independente do ano de ingresso ou de quando se aposentou, continua recolhendo para a previdência do regime próprio. De forma que há uma conclusão inafastável. A aposentadoria do servidor público não é integral na acepção estrita da palavra, porque se continua havendo recolhimento para a Previdência depois da aposentadoria, em alguns estados ela é reduzida para até que não consegue chegar nem a 90% do valor que seria dos vencimentos da ativa. Cumpre destacar, como bem mencionado pela doutora Maria Lúcia, que desde que houve a previsão de regime de previdência complementar para os servidores públicos, e já há em alguns estados e há na União, o teto de aposentadoria do funcionalismo público já é o teto do regime geral, de R$ 5.843, se não me falha a memória. E sobre esse teto incide a contribuição do servidor e a contribuição patronal. Sobre esse teto. O que a PEC 6 busca, nesse particular, inovar, é a possibilidade, e aqui foram alguns aspectos que estão na Constituição, acabei esquecendo de passar, perdão, que estão na Constituição e que se referem ao que eu disse, que os servidores públicos já pagam contribuição previdenciária, mesmo após a aposentadoria, e quem ingressa depois da instituição do regime de previdência complementar tem como teto já o regime geral. Essa reforma já foi feita e já está na Constituição, basta ser cumprida. O regime de previdência complementar dos servidores públicos tem natureza pública. O que é que a PEC traz de novidade? A possibilidade de licitação, ou seja, de privatização, da previdência complementar dos servidores públicos. E aí, senhoras e senhores, está um dos grandes interesses do mercado financeiro na PEC 6, e por que se afirma por aí que ela movimentaria a economia? O mercado financeiro está interessado na privatização da previdência complementar dos servidores públicos, através de licitação. E mais, a PEC também ainda coloca como obrigatório para o regime próprio de previdência
o sistema de capitalização, para atender também ao interesse do mercado financeiro. O sistema de capitalização, deixa eu voltar aqui, o sistema de capitalização que foi previsto na PEC teve como grande inspiração no Ministério da Economia o modelo adotado no Chile. Pois aqui eu faço um parênteses, eu tenho mais 5 minutos depois desse, né? Tá bom, vai dar tempo. Pois aqui eu faço um parênteses do que ocorreu no Chile. Para haver a migração para o sistema de capitalização, o Chile teve o custo imediato aos cofres públicos de 420 bilhões de reais. 420 bilhões de reais. O que significa que o sistema de capitalização trazido como fórmula mágica na PEC não resolve nenhum problema imediato aos cofres públicos. Pelo contrário, traz maior custo em momento em que o Ministério da Economia afirma existir crise. Sobre o sistema de capitalização, em que está na PEC dessa nova Previdência, é preciso destacar ainda que ele não se amolda com aqueles princípios basilares que disse no início da minha fala. Nossa Previdência é pautada na Constituição Federal pela solidariedade, por um regime contributivo, pela participação de financiamento tanto do trabalhador quanto do empregador. E o sistema de capitalização não atende a isso. Aliás, é preciso dizer que, como precisamos observar os princípios basilares da Previdência, nós podemos até avaliar o que é necessário reformar para atender, por exemplo, ao aumento da expectativa de vida. Mas nós não podemos trazer, como se constituinte originário fôssemos uma nova Previdência. Qualquer mudança precisa estar adstrita aos princípios basilares que já estão na Constituição Federal. O sistema de capitalização, senhoras e senhores, não seria capaz de albergar direitos outros que estão dentro da Seguridade Social, deputado, que não é só a Previdência. Não poderia fazer frente a adversidades como a invalidez, por exemplo. E o que é pior, ainda colocaria o trabalhador submetido às altas taxas cobradas pelo sistema financeiro e que nós todos conhecemos bem, porque delas somos reféns. Como bem sintetizado pelo meu colega Paulo Penteado, que é o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, o sistema de capitalização significa, ao fim e ao cabo, a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Por quê? Porque no conceito de previdência nacional, trazido pela reforma, os entes públicos seriam chamados a complementar os benefícios somente para garantir um mínimo existencial. E é um mínimo mesmo. O sistema de capitalização no Chile, senhoras e senhores, transformou adultos de classe média em idosos pobres e miseráveis, que não conseguem ganhar 1/3 do que ganhavam quando em atividade estavam. Se os aspectos explícitos... Só um minuto. Se os aspectos explícitos, eu vou tentar falar nesses 2 minutos e meio, da PEC causam perplexidade, maior assombro trazem as mudanças que a PEC propõe sorrateiramente. E eu vou elencar aqui algumas delas. A primeira é a supressão do que diz o parágrafo 8º do artigo 40, que é do regime próprio, e do que diz o parágrafo 4º do 201. A PEC muda totalmente o texto previsto na Constituição, que diz que é garantido o reajustamento do valor dos benefícios para assegurar em caráter permanente o valor real. A PEC traz um texto que nada versa sobre isso e suprime do texto constitucional essa garantia que os trabalhadores têm. Da mesma forma, a PEC sorrateiramente retira da Constituição a previsão de atualização dos valores de contribuição. Quando, daqui a décadas, o trabalhador for se aposentar, na Constituição, pelo menos, não vai estar prevista a atualização dos valores de contribuição. E aí, só no cálculo da aposentadoria, o trabalhador já vai ter perdido uma boa parcela do que recolheu. Em relação às mulheres, é grave o que prevê, ao retirar do 201 do regime geral, a previsão de proteção à maternidade, especialmente à gestante,
e colocar em seu lugar simplesmente um salário maternidade. Essa previsão vai trazer um tratamento diferenciado em prejuízo das mulheres no mercado de trabalho, fazendo com que as mulheres que estiverem em licença maternidade, por exemplo, dentre outras consequências, não tenham a complementação do seu salário pelas empresas, ficando adstritas durante a licença apenas ao salário maternidade previsto no regime geral. E, para concluir, é preciso, como eu disse no início, que o equilíbrio financeiro e atuarial ele seja observado em todo o período. Os entes públicos trataram por muito tempo, e alguns ainda tratam, as contribuições previdenciárias como receita corrente e as aposentadorias como despesa diferida. Dessa maneira, consideraram que, em um momento, a aposentadoria seria despesa e as contribuições não foram capitalizadas, não foram aplicadas para a rentabilidade para fazer frente à despesa que viria no futuro. Os fundos previstos desde a emenda 98 nunca funcionaram como fundos, sempre funcionaram como caixa. E se nós conseguirmos a aplicação do que as reformas anteriores já fizeram, já teremos aí uma grande solução ao que se busca hoje para a conta da Previdência, seja no regime geral, seja no regime próprio. O que nós não podemos, senhoras e senhores, eu vou acelerar porque eu sei que meu tempo... Pode continuar? Ah, tá. Bom, vou finalizar. O equilíbrio financeiro e atuarial, como disse, ele não pode ser considerado, como diz a PEC, somente a valor presente e para despesas futuras, porque isso significa um verdadeiro calote a todas as contribuições que foram retidas na fonte da folha de pagamento dos servidores públicos. Nós não podemos deturpar o conceito de solidariedade e o caráter contributivo que tem na Constituição Federal para aplicar aos servidores públicos da seguinte forma: é solidário na medida em que os servidores precisam pagar a conta do que o ente público não fez como deveria desde 98 e é contributivo para a frente. Isso nós não podemos admitir e confiamos ao parlamento, ao deputado, que essas considerações sejam observadas, porque não é possível que a folha de pagamento dos servidores públicos seja tratada como caixa disponível. A Previdência não é uma aposta em bolsa de valores, é uma obrigação de trato sucessivo que envolve uma prestação por décadas. Não é de graça, e a contraprestação virá. Se é preciso fazer alguma adequação, principalmente por causa da elevação da expectativa de vida do brasileiro, que se faça. Mas nós não podemos esquecer que já passamos por 6 reformas, 3 mais drásticas, que o Constituinte derivado já aprovou regras de transição e que elas precisam também ser observadas. É preciso se dedicar à conclusão, senhoras e senhores, à conclusão da CPI da Previdência. É preciso buscar nas isenções fiscais que estão sendo dadas, é preciso buscar não sonegadores. O que está faltando no caixa da Previdência? Não é porque o desconto é feito na fonte para o servidor público que a folha de pagamento tem que ser vista como caixa disponível. Porque se tem alguém que não deve ao regime de Previdência, é o servidor público. Então, é preciso... Obrigada. Então, é preciso observar esses aspectos. Peço perdão pela correria e já vou me despedir. Agradeço novamente ao deputado Eduardo Costa, agradeço aos palestrantes aqui presentes e confiamos, reitero, no parlamento que essas ponderações sejam observadas. A solução para a nossa Previdência, seja do regime geral, seja do regime próprio, já está, em boa parte, na Constituição, nas reformas, porque já passamos. É preciso cumpri-las. Muito obrigada.